O capítulo 13 de São João, especificamente nos versículos 21 a 36, ele nos conta uma história interessante. Jesus reúne as pessoas para jantar a Páscoa. Então ali no meio dele, hoje ficou registrado que estavam os apóstolos, mas talvez tenha mais pessoas lá, nós não sabemos. Não ficou registrado isso. E Jesus estava muito triste naquele dia. E os apóstolos perceberam isso. Ele começou a dizer coisas que pareciam ser sem nexo, mas não era. Jesus estava percebendo que as horas deles estavam contadas. Ele sabia. Então, ele disse assim: um de vocês vai me trair. Olha, um de vocês vai me trair. Houve duas traições. A de Pedro e a de Judas. Todas as duas foram traídas do mesmo jeito. Mas Jesus considerou uma. Um de vocês vai me trair. Então, surgiu aquele mal-estar no meio dos apóstolos, e das pessoas presentes. E aí, começaram a instigar João. Pergunta para ele quem é que é. Todo mundo perplexo com aquilo. Quem poderia trair o mestre naquela situação? Chegaram até ali, acompanharam ele em Jerusalém. Chegaram ele naquela situação, daquela ceia. E Jesus, então, olhou bem para João e falou assim: aquele que eu der o pão molhado com molho, essa pessoa que vai me trair. Mas eu sempre digo a vocês, havia duas traições. Que Pedro estava ali, no finalzinho do capítulo, Pedro fala assim: mestre, como é que pode uma coisa dessa? Ninguém vai te trair. Jesus olha para Pedro: não vai não, Pedro? Antes que o galho cante, você vai fazer a mesma coisa. Então, havia duas traições ali naquela mesa eucarística, naquela mesa onde Jesus estava instituindo o maior sacramento da história, a presença real dele no meio de nós. Essa coisa que hoje quase ninguém acredita mais, não é? Mas a presença: estarei convosco até o final dos tempos. E uma coisa interessante, Jesus entregou a Judas o pão molhado com molho. Por que não entregou molhado no vinho? Não é? Se ele estava instituindo a Eucaristia. Às vezes a gente lê aquilo e não percebe a sutileza. Aquele a quem eu entregar o pão molhado com molho, quer dizer, ele entregou Judas: você faz o que quiser com o meu corpo, mas com o meu sangue, não. É isso que ele quis falar com Judas: vai e faça o que você vai fazer. Eu estou lhe entregando o meu corpo, mas o meu sangue, que é todo aquele exemplo de vida, toda aquela especificação da vida, aquilo que ia ser derramado pelos perdões dos nossos pecados, aquilo Jesus não entregou a Judas, não. Ele entregou o corpo dele. Vai e faça o que você tem que fazer. Os apóstolos não entenderam. Lógico que não ia entender. Judas era o secretário financeiro do grupo. A nossa ideia é de que assim, Jesus deve ter pedido ajuda para comprar alguma coisa. Não.
naquele momento derradeiro de Jesus, naquele momento que Jesus estava praticamente despedindo, que ele estava entregando o maior milagre dele, o maior milagre que Jesus produziu, maior do que ressuscitar Lázaro, maior do que nascer é permanecer. Então, naquele momento, Pedro, mestre, nunca ninguém vai fazer isso. Ah, Pedro, você também está fazendo a mesma coisa. Qual a diferença de uma traição para outra? Uma não confiou no perdão e se enforcou. O outro confiou no perdão e se entregou. Porque Jesus fala com ele: você não vai poder me seguir agora, mas mais tarde. É uma situação típica deste homem sábio, que sabia o que estava fazendo, que sabia o que nós estávamos precisando. O que a gente precisa hoje? Nós somos católicos, apostólicos, romanos, não é? Quer dizer, nós defendemos o Papa, mas naquele momento Jesus queria que a gente defendesse a presença dele. Não há razão de ser católico se nós não tivermos a certeza da presença real do Cristo no meio de nós. Era o que estava faltando, ele deixou por último. Nós vemos hoje, com uma tristeza muito grande, uma perseguição implacável à pessoa de sua santidade, o Papa. Todos nós temos defeitos, todos nós temos passado, mas a dignidade de ser Papa, a dignidade de estar na frente de uma fé, de uma religião iniciada por Jesus, criada por Jesus. Nós erramos, mas o Espírito de Deus está sobre nós para que a igreja permaneça sempre fiel às doutrinas. Então, essas perseguições em cima da pessoa, não é só do Papa, não. Em cima de dignatários da igreja, fica parecendo que é só a igreja católica que erra. Eu tenho exemplos terríveis de pessoas que estão à frente de outras religiões que fazem coisas pior, mas isso não justifica, porque sua santidade diz, isso não justifica. Justifica que nós erramos. Então, quando põe aquilo a público, coloca aquilo à discussão, pede perdão a Deus, como pediu João Paulo, numa das aparições de João Paulo na Basílica de São Pedro, na frente da Basílica. Ele pediu perdão pelo Holocausto, pediu perdão por Galileu, porque a igreja humana, ela tem um caminhar muito cheio de pedra. E Deus permite esses enganos para sempre mostrar que nós estamos abaixo. Nós ficamos abaixo da mesa eucarística. Jesus estava ali distribuindo aquele pão. E essa traição nós temos que cuidar para que não haja uma terceira. Porque a terceira traição é sempre para nós. Essas perseguições, essas maledicências, nós estamos vivendo a terceira traição de Cristo, porque a primeira, ele molhou o pão no molho. A segunda, ele já mostrou ao Pedro, olha Pedro, você vai fazer a mesma coisa. A primeira não arrependeu, mas não teve a coragem de pedir perdão. A segunda, arrependeu e teve coragem de pedir perdão. E a terceira? Será que nós teremos coragem de pedir perdão a Deus por tudo isso que a gente faz no mundo inteiro? Não podemos, não é? Então não podemos errar. A primeira traição acabou naquilo que todo mundo conhece. A segunda, Deus usou daquela segunda traição para fundar a igreja. Pedro, em cima dessa pedra,
eu edificarei a minha igreja, quer dizer...